Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 26º encontro, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 26. Ouçamos primeiro a nossa leitura. Capítulo 11, 17 a 26. Dito isso, não posso elogiar vocês, porque as suas assembleias, em vez de ajudá-los a progredir, os prejudicam. Antes de tudo, ouço dizer que, quando estão reunidos em assembleia, há divisões entre vocês. E, em parte, eu acredito nisso. É preciso mesmo que haja divisões entre vocês, a fim de que se veja quem dentre vocês resiste a essa prova. De fato, quando se reúnem, o que vocês fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia. Enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que vou dizer para vocês? Devo elogiá-los? Não. Nesse ponto, não os elogio. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês bebem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então vamos iniciar o comentário. Versículo 17. Dito isso, não posso elogiar vocês, porque as suas assembleias, em vez de ajudá-los a progredir, os prejudicam. Neste versículo, Paulo inicia censurando as assembleias celebrativas da ceia do Senhor em Corinto. Paulo quer denunciar os abusos que chegaram a comprometer o significado do sacramento da Eucaristia. Para Paulo, não pode haver Eucaristia numa comunidade cujos membros não se amam uns aos outros. Versículo 18. Antes de tudo, ouço dizer que, quando estão reunidos em assembleia, há divisões entre vocês. E, em parte, eu acredito nisso. Paulo recebeu informações do que estava acontecendo nas celebrações da igreja de Corinto. As informações eram tão seguras que Paulo afirma: em parte eu acredito nisso. Em parte, diz Paulo. Prova. Realmente, as informações vieram da casa de Cloé, capítulo 1, versículo 11. As divisões têm origem
em grupos partidários. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Nas reuniões de celebrações, surgiram divisões, cisões. Deve-se ter em conta que isto colocava em risco a unidade da igreja, que vinha comprometida com estas cisões. A igreja, no início, sempre teve consciência de que a Eucaristia gera a unidade da igreja. Versículo 19. É preciso mesmo que haja divisões entre vocês, a fim de que se vejam quem dentre vocês resiste a essa prova. O apóstolo afirmava que estava ciente das divisões no seio da igreja de Corinto, em razão dos grupos sectários existentes. Assim, o comportamento de cristãos cismáticos que dividiam a comunidade ressaltava o comportamento dos fiéis autênticos e, dessa forma, facilitaria o julgamento de Deus. Uma advertência paulina que tem um tom escatológico, fim dos tempos, quando se terá um julgamento do proceder de cada um. Versículo 20. De fato, quando se reúnem, o que vocês fazem não é comer a ceia do Senhor. Mesmo que fossem pronunciadas as palavras do Senhor, haveria falta de amor. Então, assim, não havia verdadeira Eucaristia. A união da comunidade deveria ser centrada no amor mútuo. E esse amor mútuo veio rompido, pois ao celebrar a Eucaristia, se deveria viver a centralidade da Eucaristia, a ceia do Senhor, que era o amor. A igreja, então, se comportava de modo oposto. Assim, mesmo que se reunissem e procurassem celebrar a Eucaristia, faltando a caridade entre seus membros, na verdade, não se estava celebrando a Eucaristia, visto que nem todos sentavam à mesa para participar da mesa comum. Versículo 21. Porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia, enquanto um passa fome e outro fica embriagado. A refeição era realizada primeiramente em uma casa, Romanos capítulo 13, versículo 23, cujos aposentos eram pequenos demais para conter toda a comunidade, num único cômodo. A divisão assim imposta pode ter sido exacerbada pelo costume romano de classificar os convidados socialmente e dar pouco ou nada aos convidados considerados inferiores. Somente os mais ricos da igreja de Corinto tinham recursos para chegar cedo, estavam preparados exclusivamente com a satisfação de seus próprios desejos. Os membros mais pobres da igreja trabalhavam o dia todo e estavam sem comer. Veio o costume mais tarde de jejuar antes da Eucaristia, igualando a todos na celebração da Eucaristia. Ricos, pobres, padres, leigos, todos eram obrigados ao jejum. Assim, se excluía os pobres que nada tinham. Versículo 22. Será que vocês não têm suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que vou dizer a vocês? Devo elogiá-los? Não. Nesse ponto, não os elogio. Se o que interessava a alguns cristãos de Corinto, os mais ricos, era comer e beber, deveriam ter ficado em casa e não se entregarem a uma farsa de uma refeição comum em que faziam distinções, visto que muitos cristãos em Corinto
eram pobres, humilhados. Então, pela negligência dos mais abastados. Paulo nada tem a elogiar os coríntios, visto que é discriminante e fere a caridade, centro da Eucaristia. Os que tinham alimentados traziam para a ceia, e não esperando os outros, os pobres, comiam sozinhos, fazendo uma ceia particular, até com excessos, se embriagando. Essa ceia, ela antecipava a celebração da Eucaristia. A Eucaristia era celebrada no meio de uma ceia comum, e os fiéis se reuniam de modo fraterno. Esta ceia comum precedia a Eucaristia, onde deveria haver a partilha daqueles que tinham com aqueles que nada tinham. Após essa ceia comum, seguia a Eucaristia. Essa ceia comum se chamava ágape. Versículo 23. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti a vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Paulo está unido a uma tradição que remonta a Jesus, e cuja autoridade está presente e atuante na Igreja. O sacramento da Eucaristia era a expressão da comunidade que se unia ao Senhor, solidária entre os fiéis. A Igreja celebra na Eucaristia a profunda verdade da comunhão fraterna e solidária de todos os fiéis. Era a convergência dos fiéis no amor. Paulo refere, na noite em que Jesus foi entregue. Essa referência sublinha o caráter histórico da celebração eucarística da Igreja, situando num limite de tempo cronológico histórico. O culto cristão tem fundo histórico. Remete aqui à morte de Jesus. Ele foi entregue à morte na cruz. O que transmiti é o que recebi. Paulo recebeu, e transmite referindo aqui à morte de Jesus na cruz. Essa morte de Jesus, que foi antecipada aos apóstolos na ceia eucarística. Tomar o pão nas mãos faz parte do ritual judaico de qualquer refeição solene, que tinha um caráter religioso. Paulo então nos dá o relato da instituição da Eucaristia. Este é o texto da Eucaristia mais antigo da Igreja. Ele é, inclusive, o escrito mais antigo que os relatos dos Evangelhos, que serão redigidos mais tarde, quando os evangelistas escreverem os Evangelhos. Versículo 24. Depois de dar graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é para vocês, façam isto em memória de mim. Continuam os gestos da ceia judaica, de dar graças, partir o pão e dizer. Essas palavras, tomar o pão, dar graças, partir e dizer, quer comunicar dons divinos. Não se trata de símbolos. Símbolos não são portadores de salvação. Nem mesmo vale para sinal, que também não traz salvação. Muito menos um teatro, que também não salva. Só Deus salva. Se não é um ato divino, não traz salvação ou condenação, como veremos no próximo encontro. Façam isto em memória de mim. A vida da Igreja, vivida e testemunhada, bem especificada por memória de Cristo Jesus, que é solidário até a morte com os fiéis. Memória, anamnesis, zikaron,
não é uma lembrança psicológica da ceia, mas é verdadeira atualização sob a forma sacramental. A Igreja participa de forma eficaz do evento salvífico da morte de Cristo, atualizada na celebração eucarística. Uma participação que compromete e responsabiliza de forma concreta a partilha com toda a Igreja, de modo especial com os mais necessitados. Tanto é que sacramental, porque o padre pronuncia as palavras da consagração, mas o autor do sacramento é Jesus, então o padre empresta a sua boca para que Jesus fale por meio dele. Então, é Jesus que é o autor do sacramento. Jesus não diz, isto representa meu corpo. E não diz, isto simboliza meu corpo, mas isto sou eu. O que iria acontecer na cruz é antecipado aos discípulos na ceia. Este corpo é dado a todos nós, sem distinção, ricos e pobres. Versículo 25. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. As palavras de Jesus sobre o cálice afirmam estreita relação entre a morte de Jesus, sangue derramado, e a nova aliança com seu povo. No Sinai, Moisés pegou sangue de animais irracionais, aspergiu sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Javé concluiu com vocês. Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Agora, Jesus não usa sangue de animais, mas seu próprio sangue, para selar a nova aliança. Se existe a nova, é porque existiu a velha antiga. A antiga agora vem substituída pela nova. O sangue antigo de animais vem agora substituído na nova pelo sangue do Cristo. Cálice em meu sangue. Sangue, Jesus diz, este sangue é meu, sou eu. Novamente Paulo relata a ordem de Jesus. Façam isso em memória de mim. Novamente anamneses. Versículo 26. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão, bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Eucaristia é a celebração da Igreja na história. A anamnese de Jesus. Novamente, essa palavra quer dizer, que não é, nunca foi ou será uma lembrança psicológica do Senhor. A anamnese é uma atualização vital sobre a forma de sacramento. Quando no livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos ficaram olhando para o céu, enquanto o Senhor já tinha subido e desaparecido diante de seus olhos, então apareceram dois homens que disseram, esse Jesus que foi tirado de vocês, isto é, que subiu aos céus, e elevado para os céus, virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para os céus. Atos capítulo 1, versículo 11. A igreja fundada por Jesus, Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21. Tem o tempo da história, cuja missão é anunciar o Evangelho até a volta de Jesus. Durante esse tempo, entre o envio de Jesus e a volta de Jesus, a igreja deve celebrar a Eucaristia, porque ao celebrar se anuncia a morte do Senhor, até que ele venha no fim dos tempos. O tempo da igreja é o tempo da Eucaristia, é o tempo do anúncio. Fazer isto em memória de mim. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.